Graça e paz, amada igreja. Tivemos um atrasinho no início, ficamos conversando uns assuntos de família e acabamos atrasando um pouco. A Igreja Independente Manancial deseja que seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Lembrando que os nossos cultos são transmitidos pelas redes sociais e caso não queira que sua imagem apareça, mantenha-se sempre longe dessa linha de frente. Ali no púlpito, ali no gasofilaço não aparece, né? Essa linha para trás, nada aparece, tá? Então fique bem à vontade. Mais uma vez, agendas. Quartas e domingos temos culto às 19 horas e visitas pastorais. Solicitar via telefone WhatsApp 519-9739-9608. E atenção, vem aí o Bazar Beneficente Manancial. E já estamos recebendo doações. Então vamos receber uma doação de peças de roupa. Você pode trazer as suas peças de roupa nas quartas-feiras ou no outro dia, só ligar para mim e eu venho receber as peças aqui. Né? São peças de roupa, utensílios, qualquer coisa que sirva para o brechó em boa condição, usar, mas em boa condição para o nosso brechó beneficente. Vai receber mesmo, irmão. Eu não lembro agora, mas é agora nesse mês de agosto. Depois. Tá? A gente vai colocar bem certinho a data, mas é nas próximas semanas, certo? Então já podem convidar e avisar as pessoas que vai ter brechó aqui, amém? Vamos iniciar nosso culto com oração. E para ti que está acompanhando através da rede social, isso não é uma live, isso aqui é um culto ao Senhor. Então se alegre na presença do Senhor, ore, cante junto conosco, né? E esteja compartilhando. Pode até mandar comentários, glória a Deus, aleluia, pode até fazer pedidos de oração. Nós estamos juntos aqui, junto com toda a igreja de Cristo, a Batista Manancial, aqui de Guarani das Missões, está cultuando o Senhor. E tu aí na tua casa, ou no quarto do hospital, onde quer que você esteja, também é bem-vindo, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Eu oro daqui, você ora daí. Vamos atrair a presença de Deus para esse momento. Deus, Senhor, meu Deus, nós te louvamos porque temos liberdade para estarmos aqui. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque tu estás conosco. Pai amado, nós declaramos esse culto aberto a Ti, Senhor meu Deus. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja ao Teu trono, à Tua soberania. Pedimos, Senhor meu Deus, venha aceitar a nossa adoração. Vem, Senhor, falar conosco através da palavra. Vem ouvir as nossas orações, Senhor meu Deus. E nessa noite em que celebramos o memorial do corpo e sangue de Cristo, vem, Senhor meu Deus, renovar a nossa aliança contigo, para que possamos seguir firmes nas Tuas promessas, firmes na Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor meu Deus. Me vê uma coisa assim, eu vou dizer assim: alegrei-me quando me disseram, e vocês respondem: vamos à casa do Senhor. Vamos tentar fazer isso? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia! Quero convidar o irmão Deide também, o irmão Raine já está conosco. Vamos louvar a Deus. Nosso cântico do cantor cristão, número 154, firme nas promessas. Podemos acompanhar, hoje temos o David aqui, mas podemos acompanhar o David por nós, né? Todo ser que respira, louva ao Senhor. Som.
Glória a Deus. Senhor meu Deus, nós nos alegramos com a tua presença, firme nas tuas promessas. Só tu, Senhor meu Deus, é digno de todo louvor, de toda adoração. Obrigado, Senhor meu Deus, porque é para ti que estamos aqui. Só a ti todo louvor, só a ti adoramos, Senhor meu Deus. Tu és a razão da nossa adoração, da nossa alegria. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, nesse momento, enquanto a gente estiver entoando essa canção, pode trazer seus dízimos, ofertas, oferta de louvor até o gasofilaço, e vamos estar cantando. Ele é a única razão. Nós estamos aqui só por Ele.
Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, te glorificamos, pedindo em toda a oração. Essa casa, Senhor Deus, essa casa de oração é tua. Assim como nossos corpos também, Senhor, templos do teu Santo Espírito. Só tu és santo. Só tu és santo. Essa casa é sua, Senhor. Esse templo feito por mãos humanas, mas também esse templo dos nossos corpos feitos por mãos não humanas. Tu és bem-vindo no nosso meio, Rei dos Reis, mais que bem-vindos, tu és o Senhor desse lugar. Tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, vazio de mim, desvazio de mim. Só pro teu como teu trono reina, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Levante suas mãos aos céus e declare: essa casa é sua, diga. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa é sua casa, nós deixamos ela para você. Toda honra, toda glória, Senhor Jesus. Glória, santo, santo, santo. Aleluia. Vamos aplaudir ao menos Deus. Agradecer a cuidado com glória a Deus. Podemos sentar, igreja. Irmã Maíra, traz aqui os discípulos aqui. Mateus? Os discípulos, vamos fazer uma oração pelos discípulos de Jesus. Vocês são amigos, a gente vem aqui, né? Mateus. Esteja bom, igreja. Meu Senhor e meu Deus, esses não são só o futuro, mas são presente para a igreja, o presente que tu deste. E também, Senhor, o presente no sentido deles nos antecederem no reino de Deus. Por isso eu peço, meu Deus, sobre esse ministério infantil, sobre essas tuas ovelhas, esses membros do teu corpo, a tua bênção, Senhor, meu Deus, para que eles cresçam em conhecimento, para que eles cresçam em graça, para que eles cresçam em força diante de nós e diante de ti, Senhor, meu Deus. Também dê sabedoria e unção do Espírito Santo a toda a equipe do ministério de crianças, para que possam conduzir esse teu rebanho nos rumos, Senhor, da tua palavra, conforme tu queres. Nós te agradecemos por cada um deles, Senhor Deus, e pedimos a tua bênção, a tua proteção e a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Bom, depois vocês contam para nós o que aprenderam. Amém? Eu costumo dizer, o lugar de criança é na igreja. Amém? Irmão, Márcio, pode ser ainda o mesmo nome tu tá? Pode fazer uma oração pela palavra? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por Senhor ter dado, por cada vida que aqui entrou, Senhor. Nós te agradecemos por teu amor, por teu cuidado sobre nossas vidas. E também nesse momento da tua palavra, nós pedimos a unção do teu Espírito Santo sobre a vida do pastor. E que essas palavras possam ser palavras ungidas e poderosas, e possam achar guarida em cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedi para o irmão Wellington estar procurando ali Neemias, livro de Neemias, capítulo 8. Vocês podem abrir também nas Bíblias de vocês. Neemias, capítulo 8. Versículo 5 em diante. Nós vamos ler do 5 até o 12. E da mesma maneira que está aqui, né, depois vou dar o contexto dessa história, mas aqui está falando que quando Esdras abriu o livro perante o povo, todo o povo ficou de pé. Então, vamos fazer essa mesma coisa, né? Estou abrindo o livro diante do povo, e o povo fica de pé. Vamos ficar em pé. Esdras, capítulo 5. Neemias, perdão, Neemias, capítulo 8, versículo... Eu vou mudar
Podem trazer alguém vai trazer um copo d'água para mim, por favor? Do capítulo 5 até o capítulo 12. Então, enquanto estão mudando a versão, aqui já. É a mesma versão do que. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém. Amém. levantando as mãos, inclinando-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sebatai, e Odias, e Maacéias, e Quelita, e Azarias, Josadabe, Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e beber, e enviaram porções e fizeram grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço, porque a tua graça está sobre nós. Pai amado, em nome de Jesus, que essa porção da palavra também se faça entender no nosso meio, para que a gente possa se alegrar como esse povo se alegrou após a compreensão. E que possamos, Senhor meu Deus, viver essas promessas em nome de Jesus. Amém. Por enquanto, pode deixar no 10, congelado no 10. Podemos sentar, irmãos. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui, por isso que está aqui Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, nessa época, o povo de Deus, eles estavam reclusos, eles estavam presos, eles eram subservientes, eles eram quase escravos, não chegavam a uma condição exatamente de escravos, mas de dependência, era como se fossem prisioneiros de guerra da Babilônia. Só que Esdras, que é um que estava lá, foi até o rei da Babilônia e pediu autorização para voltar uma comissão até Jerusalém e reconstruir Jerusalém que tinha sido destruída. E o rei deu essa autorização, né? Então foi Esdras e Neemias, dois líderes, né? E todos aqueles outros líderes que foram citados antes. Esdras e Neemias eram os dois líderes principais e tinham todos os outros, uma equipe de liderança, como mais ou menos uma igreja né? Tem dois líderes principais e também, né, um que é pastor, outro que é coordenador administrativo e daí outros grupos de obreiros, mas foi levado junto várias famílias. E é muito interessante essa história, porque conta como é que eles se organizaram para fazer, dando a ideia de como uma igreja deve agir para reconstruir o reino de Deus. Nós aqui somos povo de Deus, no lugar onde o reino de Deus foi destruído,
os valores do reino de Deus são destruídos, né? Não são mais tijolos que caíram, mas valores que caíram, pensamentos, práticas, costumes que se perderam e que nós, como povo de Deus, estamos reconstruindo como igreja. Então é bem interessante a gente ler esse livro para entender como o Espírito Santo levou esse povo a se organizar, a se focar, a não se distrair e a se manter firme. Mas ao reconstruir os muros, e no meio dos escombros, eles vão encontrar, como foi encontrado depois na década de 50, no meio de túneis, né, próximos ao Mar Morto, né, foi encontrado vasos de barro tapados com cera, e dentro desses vasos de barro tapados com cera, rolos de livros da Bíblia. Pois aqui no livro de Neemias é isso que acabaram de acontecer. Eles estão reconstruindo os muros, eles estão erguendo as paredes, e de repente eles encontram no meio, quase como uma descoberta arqueológica, eles encontram umas câmaras, umas salinhas, e nessas salinhas eles encontram fechados dentro de vasos de barro os livros da lei que eles tinham perdido. Já fazia décadas, eles só ouviam falar desses livros, eles ouviam falar que existiam esses livros, que Deus tinha dado a Moisés, através de Moisés, ao povo de Deus, as leis do Senhor, que são 5 livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia eram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles encontraram vasos com cópias desses 5 primeiros livros. Aquilo era como se fosse uma lenda, né? Claro que não é a mesma coisa, porque são coisas que não existem, mas imagina se agora você achasse uma sereia ou um unicórnio, né? Uma bobagem. Mas, assim, eles ouviam falar que existia 5 livros que Deus tinha dado ao povo. Eles cresceram ouvindo isso. Os antigos que ainda se lembravam, contaram, né, os avós, mas os avós já morreram, só sobrou as gerações novas que estavam presas na Babilônia, e eles ouviam falar. As crianças cresciam, os pais contavam. Olha, meu avô me contava que Deus escreveu o livro dele, e que Moisés entregou o livro dele para nós, e que nós líamos o livro dele todos os sábados. E eu imagino as crianças que não falam, mas eu imagino as crianças escutando e imaginando, imagina se a gente pudesse ver esse livro, será que existe mesmo esse livro? Pois foi o que aconteceu, eles estavam lá reconstruindo, já fazia meses que eles estavam reconstruindo, teve momentos que eles se perderam, teve momentos que quase foram invadidos, pessoas tentaram tirar eles do serviço, mas eles seguiam firmes no propósito, e de repente eles se encontram numa câmara soterrada, quando eles estão tirando os entulhos para reconstruir uma parede, eles encontram em câmara soterrada a biblioteca do templo de Jerusalém. Para para pensar nisso, me dá um arrepio. Eu não sei, vocês parou para pensar nisso? Parou para pensar assim, tipo, agora não, mas até a década de 80, a China era totalmente anticristã. E daí iam missionários cristãos e falavam da Bíblia para eles. E alguns se convertiam e o sonho deles era ter a Bíblia nas mãos. Teve até um brasileiro, acho que é o irmão André, que na década de 70 invadiu a China e levou Bíblia para dentro da China. Bíblias escritas em mandarim, da língua da China. Eu fico imaginando, né, essas famílias que 30, 40 anos ouvem falar que existe um livro de Deus, e de repente eles pegam esse livro de Deus pela primeira vez. Existe mesmo. Agora um caso maior ainda, faz 30, 40, quase 70 anos que o povo está preso no meio dos babilônicos. E eles têm a oportunidade de reconstruir a cidade que ouviam falar dos seus avós. Existia uma cidade chamada Jerusalém, é de lá que nós viemos. Nós viemos de Jerusalém. Nossa terra não é aqui a Babilônia, nossa terra é Jerusalém.
E lá em Jerusalém tinha um templo onde a gente se encontrava com Deus. E nesse templo estava guardado o livro de Deus. E eles ficavam contando essa história. Imagina agora, eles lá fazendo uma obra, reconstruindo isso, aquilo, e acham o livro de Deus. Foi uma comoção geral. Saíram contando e reuniram todo mundo na praça central da cidade, que já estava limpa, né? Tinha virado praticamente um canteiro de obras. Esdras e Neemias subiram uma plataforma para ficar à vista de todo mundo, para todo mundo abrir e mostraram os roubos. Está aqui o livro de Deus. Nós encontramos o livro de Deus. E todo mundo começou a chorar e dar glória a Deus, e se jogar no chão, e chorava de alegria. E daí eles começaram a ler em voz alta o livro de Deus. Eu imagino que o livro que eles leram deve ter sido Deuteronômio. Eu imagino. Só que, à medida que o povo ia ouvindo a palavra de Deus, o povo começou a ficar triste. Ué, que estranho. Eles estavam felizes, né, porque tinham encontrado o livro de Deus. Mas por que eles começaram a ficar tristes? Eles começaram a ficar tristes porque a palavra de Deus muitas vezes nos confronta. Eles começaram a se dar conta que nesses 70 anos eles deixaram de fazer coisas que agradam a Deus e passaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. Eles começaram a ver isso. A palavra de Deus ia falando as coisas que Deus gosta disso, e mas a gente não faz isso. Deus proíbe tal coisa, peraí, mas lá no Babilônia a gente fazia tudo isso. E começaram a se sentir, Deus deve estar irado conosco. Deus está bravo conosco. Deus está decepcionado conosco. E começaram a ficar tristes. E agora? É melhor nem ter ouvido essa palavra, porque agora eu descobri que Deus está bravo comigo. E vendo isso, o povo dizendo, o pessoal chorando, misericórdia, Deus. Eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia que eu precisava viver de tal maneira. Eu não sabia que esses costumes da Babilônia me desagradam. Eles começavam a chorar desesperados. E os líderes, eles disseram, por que vocês estão chorando? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Vocês não sabem que Deus é Pai, e o Pai exorta o filho que ama? Vocês não sabem que Deus está nos dando a correção para que a gente possa voltar para a bênção? Em vez de vocês ficarem com vergonha, em vez de vocês ficarem chorando, em vez de vocês ficarem com medo, percebam que Deus está dando orientação para que vocês possam voltar a ter uma vida de alegria. Deus está nos recuperando, Deus está nos restituindo a orientação correta. Agora nós sabemos o que precisamos corrigir, agora a gente não está mais perdido, porque a palavra do Senhor, o livro de Deus, está nos orientando como seguir. Por que esse choro todo? Não é momento de choro, é momento de alegria. Deus nos recuperou, Deus nos resgatou, agora a gente sabe como andar, agora a gente sabe que os levitas e os sacerdotes explicavam e orientavam, olha isso, é porque Deus quer que a gente se corrija, porque Deus quer que a gente caminhe, que Deus não é motivo para ficar chateado, não é motivo para ficar triste, não é motivo para ficar envergonhado, não é motivo para se revoltar, é motivo de alegria, porque Deus não desistiu de nós, porque Ele nos considera como filhos, e como diz, qual é o pai que não repreende, não exorta o filho que ama? E quando Deus fala conosco, e essa palavra parece dura, e essa palavra parece confrontativa, não é a ira de Deus por nós, é o amor de Deus por nós, dizendo, esse caminho te leva para o mal. Por exemplo, tu está andando numa estrada e tem uma placa dizendo, bem grande placa dizendo, perigo, não vire à direita. E daí tu olha e diz assim, mas quem que o Dyer pensa que é? Querer mandar
aonde que eu posso dobrar. Se eu quiser dobrar para a esquerda, eu dobro. Se eu quiser seguir reto, eu sigo. Se eu quiser dobrar à direita, eu dobro. Quem que é o Dyer pensa que é? Eu sei de mim. Eu sei. Quem que é o Dyer para mandar eu não dobrar à direita? E eu nem ia dobrar à direita, mas só porque o Dyer mandou, agora eu vou dobrar. E daí, caiu no precipício. Ninguém faz isso. Mas quando Deus disse, não vai por esse caminho, a gente se comporta desse jeito, sabe? Mas Deus é opressivo. Não, Deus está nos livrando. E é isso que o povo começou a perceber. O povo começou a perceber que Deus não estava falando isso para que, quando Deus nos exorta, Ele não está falando isso porque Ele quer o nosso mal. Muito pelo contrário, é porque Ele quer o nosso bem. E a alegria do Senhor é a nossa força. Caminhar de acordo com o que vai fazer, com Deus, vai fazer com que nós nos fortaleçamos. E daí eles entenderam. E daí não estavam mais chorando, não estavam mais revoltados, não estavam mais com medo. Eles entenderam que Deus não estava oprimindo eles. Eles entenderam que Deus estava orientando, aconselhando, para que eles pudessem ter uma vida melhor. E aquele momento de choro ficou um momento de festa. Eles cantaram, eles dançaram na presença do Senhor, eles comeram. E daí quem tinha mais levou, compartilhou com quem tinha menos. Ninguém ficou faltando. Sabe, eu fico imaginando aquela praça cheia assim, de churrasqueirinha, sabe? Né? E daí a pessoa lá, daí tá ali a família do Celso ali, né? A churrasqueirinha de repente vem ali, a família do irmãozinho lá que tá com o menos. Assim, não, pega aí, tem um pedaço de carne para mais, olha, pega um pedaço de carne para ti. E era uma festa, porque eles entenderam que Deus amava eles. Meu querido, minha querida, é isso que é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala de vitória, é motivo de alegria. Quando a palavra de Deus fala de bênção, é motivo de alegria. Mas quando a palavra de Deus nos confronta, também é motivo de alegria. Porque esse confronto não é para nos oprimir. Esse confronto é para nos proteger de coisas que não iríamos destruir. Amém? Eu imagino que o livro da lei, que eles iriam estar falando, porque eles chamaram muito o livro da lei, o livro da lei, o livro da lei. Eu imagino que seja Deuteronômio. Eu imagino. Pode ser que fosse outro, pode ser que fosse Gênesis, pode ser que fosse Êxodo, pode ser que fosse Levítico, pode ser que fosse Números. Mas eu imagino assim que o livro que eles estavam lendo é o Deuteronômio, porque o Deuteronômio é a lei de Deus comentada por Moisés. É bem interessante. É bem interessante. Moisés vai pegar toda a lei e vai comentando ela, dando orientação. É bem interessante. E eu queria convidar vocês para abrirem em Deuteronômio, capítulo 28. Firme nas promessas do meu Salvador. Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14. Eu imagino que esse tenha sido um trecho que tenha sido lido, para que a gente entenda que a alegria do Senhor é a nossa força. Firme nas promessas. E hoje é dia da gente cantar. Hoje é o dia do Senhor. A gente trabalhou de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós nos envolvemos com atividades profissionais. Nós cuidamos dos nossos negócios, cuidamos das tarefas diárias. Mas hoje é o dia que nós temos para ouvir a palavra do Senhor, louvar o Senhor e compartilhar a ceia do Senhor. Simbolicamente, né? Nós não estamos fazendo churrasco, nós não estamos, né? Mas simbolicamente a gente está fazendo a mesma coisa que foi feito nesse dia, né, que a gente viu agora em Neemias. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 a 14, diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos irão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas.
Bendito o teu cesto e tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais. E no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Amém? Pode colocar ali de novo no 1 e no 2. Isso. Deuteronômio 28, 1, 2. Ali. 1, 2. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando os ouvires a voz do teu Senhor teu Deus. Preste atenção, às vezes a gente diz assim: eu tenho que ir em tal igreja, porque aquela igreja está fazendo a campanha da prosperidade, então eu vou correr para aquela igreja. Ah não, eu estou no lugar errado, porque eu tenho que ir lá para outro lado. Tal pastor, ele tem a chave da prosperidade. Eu tenho que fazer tal coisa. Meu querido, minha querida, não é assim que o reino de Deus funciona. A bênção de Deus vai chegar até ti. Não é tu que corre atrás da bênção. Vou falar de novo. Não é o crente que tem que correr atrás da bênção. A bênção vem aonde o crente estiver. Deus envia a bênção. Amém. É Deus que envia. Nós não precisamos sair correndo. Nós não precisamos fazer nada. A única coisa que a gente precisa fazer é obedecer a Deus. Só isso. No momento em que a gente obedece, como é que a gente faz para obedecer a Deus? Pela cabeça do pastor, pela opinião do pastor, ou por alguém da internet, ou o que eu acho? Não. Para que não houvesse dúvida, Deus permitiu que o Espírito Santo inspirasse pessoas para deixar escrito, para que não haja dúvida do que Deus quer e do que Deus não quer. Porque se fosse assim, mas no meu coração eu sinto que Deus gosta de tal coisa. Mas no meu coração, eu recebi uma revelação de que Deus gosta disso e não gosta daquilo. Que Deus quer que todo mundo use terno e gravata. Ou que todo mundo use tênis All-Star. Né? A revelação que Deus me deu. Para não ter dúvida, Deus deixou um manual. Aqui está a vontade de Deus. É isso que nós temos que seguir. Nós não precisamos fazer campanha disso e daquilo. Nós não precisamos correr para aquele pastor que é mais ungido do que o outro pastor. A gente não precisa esperar uma revelação, uma resposta. Não tem que correr atrás de nada. A única coisa que nós temos que fazer é obedecer a palavra de Deus. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não distorcer a palavra de Deus com pensamentos humanos. Isso quer dizer se desviar para a esquerda ou para a direita. Que é tu pegar a palavra de Deus e puxar para alguma coisa humana ou puxar para outra coisa humana. Não. A palavra de Deus é pura. Segue a palavra puramente. O povo que estava reunido lá com Neemias e com Esdras, lá em Jerusalém, o que os levitas e os sacerdotes estavam fazendo? Eles não estavam dando seminário, nada. Simplesmente estavam ouvindo a palavra,
e os levitas explicaram o que eu estou fazendo aqui. Pregação da palavra não como é que é? Concurso de oratória. Pregação da palavra é tu ler a palavra e explicar. Claro, eu vou dar exemplos, eu vou fazer uma ilustração, mas é só explicar para que todos entendam, como a gente viu ali. Os levitas, os sacerdotes, Esdras e Neemias, eles liam e explicavam para o povo entender. E hoje a gente está entendendo, está quebrando uma coisa que as pessoas colocam e até que faz com que as pessoas se afastem. Deus não quer que tu seja infeliz. Existem algumas religiões que acham que pelo sofrimento tu consegue purificar teus pecados, pelo teu próprio sofrimento tu consegue agradar a Deus. Deus não quer o teu sofrimento, Deus quer a tua felicidade, só que a tua felicidade não é fazer o que tu bem entender, a tua felicidade é andar no propósito de Deus. No propósito de Deus tu vai ser realizado. No propósito de Deus tu vai ter tudo aquilo que tu precisa. Seguindo o propósito de Deus tu vai ter alegria. O primeiro fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo, o primeiro sinal do fruto do Espírito Santo é alegria. Às vezes a gente pensa que para ser crente tu tem que ficar com o cara aqui. Paz do Senhor, irmão! Não. Deus quer que a gente seja alegre. Deus quer a nossa felicidade, quer a gente bem. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus não colocou ninguém no mundo para ser infeliz. Acontece que a gente acaba seguindo os padrões do mundo e faz o que o sábio Salomão dizia. A gente acaba correndo atrás do vento. Se a gente ficar correndo atrás dos padrões do mundo, a gente vai estar sempre insatisfeito. Vou falar de novo. Se tu sair correndo atrás dos padrões do mundo, tu vai ser eternamente insatisfeito. O mundo quer que tu tenha uma aparência X, o mundo quer que tu tenha um estilo de vida Y, o mundo quer que tu fale de tal jeito, e tu vai correr, e quando tu estiver alcançando aquele padrão, o mundo já mudou, já está lá do outro lado, tu vai ter que correr de novo. Tu vai sempre mudando, e tu vai correndo atrás desse padrão, tu vai estar sempre feliz. A hora que tu chegou no padrão, o padrão já mudou. Mas a palavra de Deus é fiel, ela não muda. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Deus quer te abençoar. Olha quantas bênçãos. E tu não corre atrás dela. A bênção vem atrás de ti. Está falando que a tua família vai ser abençoada. Está falando que tuas finanças vão ser abençoadas. Que teu trabalho vai ser abençoado. Quando diz assim, que colocar a tua cabeça, não por cauda, quer dizer, tu vais estar sempre em destaque. Tu não vai estar oprimido embaixo dos outros. Mas tu vai ser aquele que vai ser de exemplo para os outros. Deus vai te dizer assim, e quando as pessoas vão dizer, mas o que tem de diferente nessa pessoa? E alguém vai dizer, não, é decreto, é chamado pelo nome do Senhor. Opa, então tem que respeitar. Temerão aqui, né? Não quer dizer que vão ter medo, né? Mas vão respeitar, medo no sentido de respeito. A gente vai ser respeitado porque a gente está seguindo o padrão. Nós não temos por que nos entristecer. A palavra de Deus está nos dizendo que a vontade de Deus, e está aqui no livro de Isaías, né? Deus já falou isso tantas vezes, Jesus vai repetir isso de várias maneiras, ele vai dizer, por que andais preocupados com o que comer, com o que vestir, se isso não é preocupação para quem é crente, é preocupação para quem é ateu, é ateu que se preocupa com isso. Porque o crente sabe, Jesus explicando, né? O crente sabe que Deus cuida. Pode ser que hoje não esteja tão bem, mas o crente sabe que amanhã Deus não vai resolver. É só ter um pouquinho de paciência, amanhã Ele vai resolver. Davi, cheio do Espírito Santo, ele cantava e dizia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus vai dizer, vocês estão se sentindo oprimidos? Vocês estão se sentindo tristes? Vocês não estão conseguindo encontrar alegria na vida? Então vem para mim, que eu vou tirar esse cargo de sobrepeso. Eu vou dar responsabilidade para vocês, mas é uma responsabilidade leve, é uma responsabilidade que vocês podem fazer. Não vou exigir de vocês o que vocês não podem dar, enquanto o padrão do mundo exige de nós aquilo que a gente não pode dar.
O padrão do mundo exige de nós o que a gente não pode dar, exige que a gente seja aquilo que a gente não é. Deus nunca faz isso. Deus, ele te criou e ele sabe o que tu é. Então ele vai cobrar de ti que tu seja o que ele fez para ti ser. Tu já és perfeita imagem e semelhança de Deus. Tu já está pronto. Só precisa agora seguir o caminho, não se desviar para a direita nem para a esquerda, porque Deus quer te fazer não a felicidade do mundo. Deus quer te fazer uma felicidade eterna, perfeita. Te dar paz. Todas essas bênçãos te seguirão, virão até ti. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando prestar atenção no que Deus está falando. É por isso que Neemias, Esdras, os sacerdotes, os levitas diziam: olha, o que vocês estão ouvindo não é motivo para chorar. É motivo para festejar. Deus está nos indicando o caminho da bênção, o caminho da paz, o caminho da felicidade e o caminho da prosperidade. Esse é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Amém? Não é motivo. E por que eles estão olhando com essa cara séria? Vamos festejar. Vamos festejar. Deus já nos deu o caminho. Tu tem passado por momentos de tristeza? Tem passado por momentos de dúvida, de angústia? Não é Deus. Não é Deus. Deus está te dizendo: volta. Volta a caminhar comigo, porque eu quero esse sorriso que eu desenhei no teu rosto. Amém? Em vez de orar, eu vou deixar tu conversando com Deus um pouquinho. Amém? Pode ser? Então, fecha teus olhos. Eu vou estar cantando uma canção enquanto vocês conversam. Converse com Deus. Diz: Senhor, mas eu estou tão triste. Senhor, eu não sabia que queria que eu fosse feliz. O que eu preciso mudar para encontrar essa paz, essa felicidade que tu quer, Senhor? Porque Deus é teu Pai que te ama e quer muito bem. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os pensamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. No passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu tocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito sei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz. Oh, meu Senhor, nos ajuda a não sair nem para a direita nem para a esquerda, que a gente possa, Senhor, ouvir a tua palavra e nos alegrar
as tuas preciosas promessas. O Senhor, Tu és um Pai que nos ama, que não quer, Senhor, a nossa infelicidade, quer que a gente viva na Tua paz. Jesus é o príncipe da paz. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu botar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito sei na terra, bendito sei quando eu profetizar. Sei que a tua voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu pisar. Tudo que eu tocar abençoado será. Quando eu obedecer, só falta eu obedecer. Eu preciso obedecer a tua voz. Quando eu obedecer, basta eu obedecer. Quando eu obedecer a tua voz. E assim será que todas essas bênçãos virão sobre ti, quando ouvires a voz do Senhor teus Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos ficar em pé. Repitam comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A tua alegria A tua alegria é a minha força. é a minha força. Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir o Deus. E depois que Esdras e Neemias leram o livro da lei, explicaram o livro da lei para o povo, começaram a cantar e começaram a cear todos juntos. Então eu quero chamar o irmão Rainer para estar ministrando uma canção de preparação para a ceia e vamos cear. Estrofe, refrão, daí começa a ministração, daí vai cantando as outras. Não sei se eu vou conseguir cantar. Tá em sol. Já nos preparou um manjar que nos sobrou e agora nos convida a cear. Estamos desde ao andar e de graça
Mesmo hoje tu te pode saciar. Outros pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus vencerá. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e deu graças. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela dádiva do pão, que representa nosso sustento diário. Todas aquelas bênçãos que falam de prosperidade, de bem-estar, de provisão, representadas no pão. Mas, Senhor meu Deus, a maior bênção de todos é que o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus vivo, assumindo a forma humana, se tornou o pão e habitou entre nós como pão do céu. E Ele que nos ordenou, Senhor meu Deus, que seguíssemos esse momento, que dividíssemos o pão. Por isso pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, consagre o elemento pão, para que todo aquele que dele comer esteja co-participante do corpo de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E do mesmo modo, depois que todos haviam ceado, o Senhor Jesus também consagrou o cálice, dizendo: meu Senhor, meu Deus, nós te louvamos pelo suco da videira que representa as alegrias dessa vida, representa a alegria do Senhor, que é a nossa força, representa, Senhor meu Deus, a paz, representa, Senhor meu Deus, os momentos de alegria que temos. Mas a maior alegria, Senhor meu Deus, é saber que a partir do sacrifício de Cristo, que derramou seu sangue por nós, os nossos pecados foram perdoados. E que assim, Senhor, podemos ter paz e a verdadeira alegria que ninguém pode roubar. Por isso pedimos, Senhor meu Deus, no nome daquele que nos ordenou que celebrássemos isso, Jesus Cristo, que tu consagres esse elemento do suco da videira, para que todo aquele que dele participar seja co-participante do sangue de Cristo para a sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Enquanto eu vou estar distribuindo, aqueles que não vão participar da ceia podem se sentar. Enquanto eu vou estar distribuindo a ceia, vamos estar cantando. Descemos a voltar, sem os peixes a banhar, mas Jesus não dá outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, que Jesus que nos convida a ser. Vencear o mestre chama vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem famintos a Jesus vencerá. Se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, este fruto preparado já está. Vencerá o mestre chama vencerá. Mesmo hoje não te pode saciar. Os
com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, partilhamos desse pão. Deus. Temos o Senhor dado graças, entregou o cálice aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês e por muitos para o perdão dos pecados. Ele diz: façam isso em memória de mim. Então, essa memória é uma memória de alegria, que Jesus já cumpriu tudo por nós e que um dia nós estaremos celebrando essa ceia, não com o irmão Danielson, mas também na Batista Manancial, nós estaremos celebrando com o próprio Senhor essa ceia na glória do reino de Deus. Que a gente possa celebrar isso com alegria. Maranata, vinde, Senhor Jesus. Cristo vai descer e a noiva descer, seu lugar lavando o Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá o mestre chama, vencerá o mestre chama, vencerá onde pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus vencerá. A alegria do Senhor é a nossa Força! A alegria do Senhor é a nossa Força! A alegria do Senhor é a nossa Força! Deus quer que nós sejamos plenos. Ele nos criou para ser a imagem e semelhança de Deus. Já parou para pensar que Deus não é derrotado? Deus não é depressivo? Deus não é infeliz? Deus é poderoso. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança. Levanta de pé, meu querido, minha querida. Olha para a pessoa do teu lado e vê nela a imagem e semelhança de Deus. Isso aí. Vamos nos saudar em nome de Jesus. Hoje, antes da bênção, esteja abraçando a imagem e semelhança de Deus que está do teu lado. Glória a Deus. Estamos no meio do mês, então já está na hora de anunciar também a nova classe 2 de batismo, né? Para a preparação de batismo, provavelmente no Natal. Né? A gente vai começar a marcar os encontros de preparação do batismo para quem se quiserem. Então vocês podem anunciar isso. E lembrando mais uma vez, né? Quarta-feira tem muito estudo da palavra. Nós vamos estar começando agora um outro livro, né? No mês passado a gente estava lendo, no mês de julho a gente estava lendo o livro de 1 Pedro, agora a gente vai começar um outro estudo. E tu é sempre bem-vindo toda quarta-feira. Quem tem vindo sempre tem que falar a mesma coisa, né? Que pega aquilo que não vem. Né? A gente sabe que todo mundo tem seus compromissos, mas quando puder, venha sentar, venha compartilhar a palavra de Deus. E brechó, fiquem atentos para que eu possa passar o dia certo do brechó. Nós vamos trazendo já, reúna essas peças de roupa, utensílios, como é que se chama? Acessórios, né? Para doação usados, né? Que tu não usa mais, mas que estão em condição de uso, para que outras pessoas possam também comprar. Isso vai ser usado para as atividades, arrecadado para cumprir com as atividades sociais da igreja. Amém?
Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos porque Tu nos abençoa no campo, na cidade, nos dá provisão, abençoa, Senhor, o fruto do nosso ventre, abençoa o fruto dos nossos animais. Senhor meu Deus, obrigado porque Tu nos coloca como cabeça e não como cauda. Nós te agradecemos, Senhor meu Deus, porque Tu tens, a gente não precisa correr atrás de bênção, mas a Tua bênção vai até nós. E agora, Senhor meu Deus, nós invocamos o Teu poderoso nome, para que, em nome do Teu Filho Jesus, Yeshua, que a Tua bênção seja sobre nós e permaneça conosco, e que a gente possa compartilhar essa palavra de graça, de alegria, com todos os que encontrarem, que em Ti, Senhor Deus, a cura, em Ti, Senhor Deus, a libertação, em Ti, Senhor Deus, a renovo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um, que a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Amém. Até quarta-feira. Deus abençoe.